Entre reflexos e medos, duas mulheres descobrem que não há máscara capaz de esconder um amor que o olhar já confessou. A chuva caía miúda, manchando o vidro do café onde Ana se escondia atrás de uma xícara quase fria. Era sexta-feira, fim de tarde, e o mundo parecia suspenso entre o tédio e o pressentimento. Quando Beatriz entrou, com a câmera pendurada no pescoço e o cabelo molhado, o ar pareceu mudar de densidade. Ana a olhou sem querer, ou querendo demais. O som do sino na porta marcou o início de algo que nem o tempo poderia desinventar. Beatriz pediu um café preto, encostou-se na janela e começou a tirar fotos da rua. E de Ana, sem disfarçar o interesse. Cada clique parecia atravessar o ar e tocar um ponto que Ana tentava há anos esconder. Ela desviou o olhar, mas já era tarde. Sentia-se nua, mesmo vestida. Havia em Beatriz um tipo de calma inquietante, dessas que convidam à rendição. Ana quis levantar e ir embora, mas o corpo permaneceu. Algo nela queria descobrir o que havia por trás daquele sorriso úmido de chuva. Quando o sol rasgou o cinza, Beatriz comentou, como quem fala consigo mesma: sempre chove antes de algo mudar. A frase ficou pendurada no ar entre as duas, e Ana soube, de um jeito que não se explica, que o destino tinha acabado de escolher seu disfarce para desmoronar. Nos dias seguintes, as coincidências se repetiram com perfeição quase cruel. Beatriz estava sempre lá, no mesmo café, na mesma hora, no mesmo canto. Ana fingia surpresa, mas esperava. A cada novo encontro, a naturalidade de Beatriz desmontava o controle meticuloso de Ana, que começava a sorrir sem perceber. Certa tarde, Beatriz deixou um envelope branco sobre a mesa de Ana. Dentro, uma fotografia. As duas refletidas na vidraça, borradas pela chuva, mas inconfundíveis. No verso, uma frase escrita à mão. Alguns olhares são lugares onde a gente volta, mesmo sem querer. Ana guardou a foto dentro de um livro de receitas antigas da mãe. O gesto parecia inocente, mas era um segredo queimando em papel. A imagem não saía da cabeça. À noite, via Beatriz em cada vidro, em cada sombra, em cada respiro. No almoço de domingo, a mãe de Ana comentou sobre a fotógrafa ousada que estava virando assunto na cidade. Ela parece boa moça, mas vive sozinha, coitada. Ana riu, tentando disfarçar o tremor nas mãos. A mãe não percebeu. O disfarce ainda funcionava, mas por dentro já havia rachaduras. Quando Beatriz a convidou para o encerramento da exposição, Ana foi. O salão estava cheio, e nas paredes, fragmentos de vidas. Em uma das fotos, ela se viu, sozinha, olhando pela janela do café. O olhar na imagem a denunciava. Era ternura, era medo, era tudo o que ela nunca dissera. Beatriz se aproximou em silêncio. Eu tentei esconder o que vi em você, mas o olhar me traiu. A frase foi dita com ternura, mas tinha o peso de uma verdade antiga. Ana quis responder, mas as palavras se recusaram a sair. Ficaram presas entre a garganta e o coração. Nos dias seguintes, Ana passou a caminhar evitando esquinas conhecidas. A cidade pequena virou um espelho de lembranças, mas era inútil. Beatriz estava em tudo. No cheiro do café, no reflexo da chuva, até no som dos sinos da igreja. Fugir já era uma forma de presença. O disfarce parecia perfeito. Ana sabia sorrir quando devia. Sabia mentir com doçura. Mas os olhos, os olhos, não obedeciam. Bastava cruzar com Beatriz na rua para o corpo inteiro se denunciar. O coração, traidor silencioso, entregava cada segredo. Certa noite, um trovão partiu o céu. Ana acordou sobressaltada. No celular, uma mensagem. Ainda está tentando fugir de mim? Não havia acusação, apenas cuidado. Ana fechou os olhos e, pela primeira vez, admitiu a si mesma que estava cansada de correr. A mãe começou a notar. O olhar de Ana, antes vazio, agora brilhava por motivos desconhecidos. Um dia, ao folhear um livro, ela encontrou a fotografia escondida. O tempo pareceu parar. A imagem de Ana e Beatriz, refletidas na chuva, estava ali, escancarando o que jamais fora dito. Na manhã seguinte, quando Ana se preparava para sair, ouviu a voz firme da mãe. Vai ver ela, não é? A palavra ela soou como uma sentença e um espelho. Ana parou. O disfarce havia acabado. Ela virou devagar. O
coração martelando no peito. O olhar da mãe era mistura de medo e incredulidade. E pela primeira vez, Ana não teve força para mentir. O silêncio entre as duas doeu mais do que qualquer grito. Beatriz esperava no café, sem imaginar que o segredo já tinha nome e eco. A chuva voltava a cair, fina e constante. Ana hesitou na esquina, como quem decide entre respirar e se esconder. Quando finalmente entrou, Beatriz a recebeu com o mesmo sorriso do primeiro dia. Você veio. Ana não respondeu, mas o olhar das duas bastou. O mesmo olhar de sempre, agora sem disfarce. E naquele instante, sob o som delicado da chuva, o mundo pareceu suspender o julgamento. Mas o grito da mãe, ecoando na memória, ainda feria o ar. O que ela nunca deveria ter visto agora estava gravado para sempre. No entanto, no reflexo da vidraça, Ana viu algo novo, coragem, e percebeu que fugir nunca foi o mesmo que se proteger. O disfarce havia ruído, e o amor, enfim, tinha rosto. O dia em que Ana conheceu Beatriz voltou como um filme antigo, cheio de ruídos e claridade. Era verão. O calor se infiltrava pelas frestas da cidade, e ela ajudava na organização de um evento cultural da prefeitura. Beatriz, recém-chegada, andava pelo salão com uma câmera no peito e o olhar curioso de quem pertence a todos os lugares e a nenhum. Ana fingiu não notar, mas cada clique da câmera parecia roubar um pedaço da calma que ela tentava preservar. Nos bastidores, Beatriz a abordou. Você parece sempre prestes a ir embora de algum lugar, disse sorrindo. Ana riu sem graça, sem saber que aquela frase abriria uma fissura em tudo o que ela acreditava ser estável. Beatriz falava de arte, mas parecia falar de vida, de olhares que se perdiam e se achavam sem aviso. Depois daquele dia, começaram a se encontrar por acaso, na praça, na biblioteca, na sorveteria da esquina. Ana dizia a si mesma que era coincidência, mas o coração sabia o nome da espera. Beatriz a ouvia com a atenção de quem entende o silêncio. E Ana, acostumada a não ser ouvida, começou a falar demais. A mãe de Ana sempre lhe ensinara a caminhar em linha reta, a ser discreta, como convém a uma moça de respeito. O amor, dizia ela, era um contrato, não um incêndio. Mas com Beatriz, o mundo inteiro parecia em chamas. Ana sentia culpa e liberdade ao mesmo tempo, e isso a confundia mais do que qualquer pecado. Beatriz nunca pediu explicações. Sabia que Ana lutava contra algo antigo e invisível. Você não precisa dizer nada, ela dizia. Só não apague o que sente. Mas o medo era persistente, como uma herança. Ana temia o olhar da mãe, o olhar da cidade, o olhar do espelho. Houve uma noite em que ficaram presas sob a marquise do cinema, esperando a chuva passar. Beatriz a olhou por longos segundos e, sem tocar, disse tudo com os olhos. Ana quase recuou, mas a chuva, cúmplice, cobriu qualquer hesitação. Foi ali que ela entendeu que o amor também podia ser silêncio compartilhado. Depois desse dia, tudo mudou. As conversas tornaram-se confissões. As caminhadas, promessas. Beatriz tirava fotos de tudo, menos de Ana. Você ainda se esconde, ela dizia. Ana respondia com um sorriso que doía. Não sabia ser inteira à luz. A primeira ferida nasceu no mesmo instante em que o amor se revelou. Ana começou a desaparecer. Cancelava encontros, evitava o café, silenciava mensagens. O medo falava mais alto, vestindo-se de razão. É melhor assim, ela dizia para o espelho, como quem tenta convencer o próprio coração. Beatriz entendia, mas sofria em silêncio. Não cobrava. Só continuava fotografando. Cada imagem que produzia era uma tentativa de entender o que sentira com Ana, e o vazio que ficara depois. As fotos começaram a escurecer, como se a luz tivesse medo também. Ana voltava para casa toda noite fingindo normalidade. Mas bastava ouvir o clique distante de uma câmera, mesmo imaginário, para o peito apertar. Sabia que havia deixado algo precioso para trás, algo que não se encontra duas vezes, mas a culpa a mantinha imóvel, fiel à expectativa dos outros. O tempo passou devagar, como uma cicatriz que não fecha. Ana se jogou no trabalho, em compromissos, em tarefas sem alma. Beatriz viajava, colecionando cidades e ausências. As duas fingiam seguir em frente, mas o coração, esse teimoso, insistia em voltar ao mesmo lugar. 1 ano depois, o destino as colocou frente a frente em um evento público.
Beatriz estava mais serena, mais distante. Ana, ao vê-la, sentiu o corpo estremecer. O olhar de Beatriz ainda tinha aquele brilho antigo, mas agora havia também um traço de resignação. Você parece bem, Ana disse, tentando soar madura. Beatriz sorriu, triste. Estou treinando o desapego, respondeu. A frase ficou entre elas, como uma ferida aberta. Ana quis dizer que também doía, mas o orgulho e o medo amarraram sua língua. Naquela noite, Ana chorou pela primeira vez em muito tempo. Chorou sozinha, no quarto escuro, lembrando do toque que nunca teve coragem de aceitar. A fotografia guardada em seu livro a observava da estante, lembrando-a do que tentou apagar. Beatriz, por outro lado, começou a transformar a dor em arte. As fotos dela ganharam reconhecimento, mas ela sabia. A inspiração vinha de uma ausência. A cada exposição, ela deixava um espaço em branco, onde deveria estar o rosto de Ana. Era a forma silenciosa de não esquecê-la. Os meses viraram anos, e a distância virou hábito. Ana construiu uma versão de si mesma que cabia no olhar da mãe. Cumpriu expectativas, aceitou um noivado conveniente, seguiu o roteiro. Mas o olhar que Beatriz lhe dera ainda a acompanhava em cada espelho. Um dia, durante os preparativos para o casamento, Ana encontrou o antigo envelope. O papel já amarelado, a frase no verso ainda viva. Alguns olhares são lugares onde a gente volta, mesmo sem querer. Sentiu o coração arder. O tempo não tinha apagado nada, só adiado. Na semana seguinte, ela terminou o noivado. Disse à mãe que precisava de um tempo. A mãe não entendeu. Ana também não. Só sabia que não podia continuar sendo alguém que fingia não ter vivido. A ferida, agora, precisava ser enfrentada. Beatriz, sem saber, voltou à cidade para uma nova exposição. E quando o nome dela apareceu nos cartazes, Ana sentiu que o universo estava lhe oferecendo uma segunda chance. Mas havia ainda o eco do passado, o medo do olhar da mãe, o grito que ela carregava na memória. E era esse medo que agora ela teria de enfrentar, se quisesse, enfim, olhar de volta para o amor. A nova exposição de Beatriz abria em uma sexta-feira chuvosa, como se o tempo insistisse em repetir o início de tudo. Ana passou o dia lutando contra o impulso de ir. Tentou se convencer de que seria inútil, de que o passado já tinha nome, rosto e despedida. Mas ao entardecer, o coração tomou a decisão por ela. Vestiu o mesmo casaco de quando se conheceram e foi. O salão estava cheio, iluminado por refletores suaves. As paredes exibiam rostos, gestos, janelas abertas. No centro, uma foto em preto e branco mostrava uma mulher de costas, diante de uma janela chuvosa. Ana reconheceu o contorno do próprio corpo. A respiração falhou. O tempo parou. Beatriz surgiu atrás dela, em silêncio. Eu tirei essa foto no dia em que você foi embora, disse com a voz baixa, quase reverente. Ana virou-se devagar. O olhar de Beatriz tinha o mesmo brilho de antes, só que agora havia nele uma tristeza antiga, a paciência de quem amou em silêncio. Você nunca me pediu para ficar, respondeu Ana. Beatriz sorriu de leve. E você nunca me deu uma chance de pedir. As duas se olharam como quem finalmente abre uma janela depois de anos de ar preso. O mundo ao redor parecia distante. As pessoas conversavam, riam, elogiavam as fotos. Mas para Ana e Beatriz, só existia o som do próprio coração. Ana quis se desculpar, dizer que o medo a cegara, mas as palavras pareciam pequenas demais para tanta ausência. Beatriz respirou fundo. Eu tirei centenas de fotos tentando esquecer você. Nenhuma conseguiu. O olhar volta. Sempre. Ana baixou os olhos, sentindo o peso do que deixara escapar. A chuva batia no vidro, insistente, lembrando-as do início de tudo. Minha mãe viu a foto, confessou Ana, quase num sussurro. Ela gritou, disse que eu estava envergonhando a família. As lágrimas vieram sem aviso. Beatriz se aproximou um passo, hesitando entre consolar e respeitar o limite. E o que você respondeu? Perguntou. Ana sorriu entre lágrimas. Nada. Eu fiquei quieta. Como sempre. O silêncio entre elas doeu, mas era também um recomeço. Beatriz estendeu a mão, sem tocar. Você não precisa mais se calar, Ana. A confissão pairou no ar como um desafio. Ana olhou ao redor. Pessoas observando, flashes, o som de vozes. Tudo parecia ameaçador e libertador ao mesmo tempo.
Se eu te olhar agora, todo mundo vai ver, disse com a voz trêmula. Beatriz sorriu. Então deixa ver. E foi ali, naquele instante simples e imenso, que Ana entendeu. A vergonha era o disfarce mais cruel. O amor não pedia permissão, só coragem. Ela deu um passo à frente, e o mundo pareceu silenciar. Os olhos se encontraram. De novo, como da primeira vez. Mas agora, em vez de fuga, havia entrega. O medo ainda existia, mas era menor do que o desejo de ser verdadeira. Beatriz segurou sua mão. Não havia plateia capaz de quebrar o encanto. O toque era leve, mas tinha a força de todas as palavras que nunca disseram. Eu tentei fugir do seu olhar, confessou Ana, mas ele sempre me achava. Beatriz respondeu com ternura. Porque o amor não é um espelho, é um farol. Ele não te mostra, ele te chama. Ana sorriu, chorando em silêncio. A chuva do lado de fora escorria como aplauso discreto. Por um momento, elas apenas ficaram ali, de mãos dadas, observando a própria imagem refletida na vidraça. Era simbólico. 2 mulheres, antes sombras, agora nítidas. O reflexo que antes escondia agora revelava. As pessoas começaram a perceber. Um murmúrio percorreu a sala, misto de surpresa e respeito. Beatriz apertou suavemente a mão de Ana. Não solta agora. Ana respirou fundo, e pela primeira vez, não recuou. A mãe de Ana entrou na galeria pouco depois. Trazia o olhar duro, o mesmo que a filha temia desde menina. Viu as duas, juntas, e o silêncio se tornou denso. Ana sentiu o mundo desabar, mas não soltou a mão de Beatriz. Por um segundo, tudo pareceu congelar. A mãe a encarava, ferida e confusa. Ana quis se explicar, mas percebeu que nenhuma explicação caberia. Então escolheu o simples. Manteve-se firme. Essa é a pessoa que me faz existir, disse com voz trêmula. Não foi um grito, nem uma declaração ensaiada. Foi apenas verdade. E a verdade, dita assim, parecia suficiente. A mãe desviou o olhar, incapaz de responder. Saiu devagar, levando consigo o peso de uma geração. Ana permaneceu imóvel, sentindo o coração pulsar no ritmo da chuva. Beatriz, ainda ao seu lado, sussurrou. Você finalmente ficou. Ana sorriu, sem saber se ria ou chorava. Ficar nunca doeu tanto. E nunca valeu tanto. O reflexo das duas no vidro parecia agora o de 2 mulheres inteiras, mesmo cercadas por incerteza. Beatriz encostou a testa na dela. Agora o olhar é escolha, não acaso. E Ana soube que, a partir dali, o amor teria outro nome, coragem, mas ainda restava o depois. O que fazer com tudo aquilo quando a chuva cessasse? A noite terminou em silêncio. Depois que a mãe se foi, Ana e Beatriz permaneceram na galeria vazia, cercadas de quadros e ecos. A chuva lá fora havia cessado, e o vidro agora refletia apenas o que restou. 2 mulheres exaustas, mas livres. Ana respirou fundo, como quem experimenta o ar pela primeira vez. Beatriz olhou para ela e sorriu. Você foi corajosa. Ana balançou a cabeça, ainda trêmula. Eu só estava cansada de mentir. O olhar de Beatriz suavizou. Às vezes, dizer a verdade é a forma mais bonita de amor. A frase ficou no ar, flutuando entre as duas, como um pássaro que encontra o caminho de volta. Elas saíram caminhando pelas ruas molhadas. A cidade dormia. A cada passo, Ana sentia o peso do passado se desfazer, grão por grão. O que acontece agora? Perguntou. Beatriz respondeu com simplicidade. Agora a gente vive. Um dia de cada vez. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e alívio. A notícia se espalhou, as conversas sussurradas começaram, os olhares curiosos tentaram decifrar. Ana já não se escondia. Aprendeu a sorrir diante do espelho sem esperar aprovação. Descobriu que liberdade também é uma forma de solidão, mas uma solidão boa, que dá espaço para respirar. Beatriz continuou fotografando, mas suas fotos mudaram. A luz voltou. As janelas, antes nubladas, agora deixavam o sol entrar. Em uma das novas obras, havia o reflexo de 2 mãos entrelaçadas. No título, apenas uma palavra: reconhecer. A mãe de Ana demorou a procurá-la. O silêncio durou semanas, depois meses.
Até que um dia, uma carta chegou. A letra trêmula dizia: "Não entendo tudo, mas vi você sorrindo na foto do jornal. E pensei, talvez o amor seja isso, entender menos e sentir mais." Ana chorou lendo. Era pouco, mas era o início de uma ponte. O tempo, generoso, começou a costurar o que o medo havia rasgado. Ana e Beatriz passaram a morar juntas em uma casa pequena, com janelas grandes e cheiro de café. Às vezes, ainda chovia, e elas ficavam observando o vidro escorrer. "Foi aqui que tudo começou", dizia Ana. Beatriz sorria. "E é aqui que tudo recomeça." O reflexo da vidraça agora mostrava duas mulheres inteiras, não escondidas, não disfarçadas, apenas vivas. A chuva, símbolo de segredo e medo, agora era música de fundo. Um lembrete de que o amor, quando verdadeiro, sempre volta transformado. Certa manhã, Beatriz preparava o café enquanto Ana colocava flores na janela. "Ainda pensa nela?" perguntou, referindo-se à mãe. Ana sorriu. "Penso, mas agora dói menos. Acho que ela tenta me entender do jeito dela." Beatriz assentiu. "Então você venceu." Elas decidiram viajar. Foram até o litoral, onde o céu se confunde com o mar. Beatriz tirou uma última foto antes de guardar a câmera. O reflexo das duas na superfície da água. "Dessa vez, sem chuva", disse Ana rindo. E Beatriz respondeu: "Porque agora não há mais o que esconder." À noite, sentadas na areia, Ana olhou para o horizonte. "Sabe o que eu percebi?" começou. "O olhar que eu tentei fugir era o mesmo que me ensinava a me ver." Beatriz se aproximou e encostou a cabeça em seu ombro. "E agora você não foge mais." O vento soprou leve, trazendo o cheiro de maresia e promessa. O passado parecia distante, mas não esquecido, apenas transformado. Cada dor havia virado contorno, lembrança, poesia. Ana pegou a mão de Beatriz. "Eu não sei o que vem depois, mas se for com você, já é o suficiente." Beatriz sorriu, e naquele instante, tudo pareceu caber em um simples gesto. O olhar que antes era prisão, agora era casa. A vida voltou a seguir seu curso, mas de outro jeito, mais simples, mais sincero. Às vezes o medo ainda batia à porta, mas Ana já sabia. Ele não era inimigo, era apenas o eco de quem aprendeu tarde o que é ser verdadeira. No último parágrafo de sua própria história, Ana escreveria algo que agora fazia sentido. "O disfarce me protegeu. O amor me libertou." E o olhar de Beatriz, aquele mesmo que um dia a fez tremer, agora era o farol que guiava seus dias. A chuva voltou certa noite, mansa, sem pressa. Ana abriu a janela e deixou o ar frio entrar. Beatriz dormia, o rosto sereno, iluminado pela penumbra. Ana sorriu. Não havia mais medo no som das gotas. Era só lembrança. Era só vida. No reflexo do vidro, viu as duas, lado a lado, abraçadas em silêncio. E compreendeu que amar, no fim, era isso. Permanecer, mesmo depois que o medo se vai. Porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um olhar para voltar. Se essa história te tocou, inscreva-se entre elas e caminhe com a gente. Cada história é um lembrete de que o amor sempre encontra um caminho.